Saudações! Hoje falaremos sobre análise combinatória. Veio-me à cabeça falar sobre análise combinatória porque geralmente quando falas de análise combinatória falas de arranjo, combinação, sempre tem-se um problema muito peculiar que é diferenciar a utilização do fatorial do arranjo e da combinação. E essa também foi uma das minhas dificuldades, uma das minhas primeiras dificuldades quando estudei pela primeira vez a análise combinatória. Então, gostaria que depois desse vídeo, muitas pessoas limassem essa dificuldade. Então, para podermos falar da análise combinatória, vamos começar pelo fatorial do número natural. Então, o fatorial do número natural é nada mais, nada menos que o produto dos primeiros números naturais, né? Que a partir desse mesmo número dado e até 1. Ou seja, começando desse número dado, vamos multiplicando todos os números, decrescendo em uma unidade até chegar a 1. Então temos aqui a representação, né, simbólica do fatorial. Ele é n fatorial, n é um número natural. Para que n seja real ou de outro tipo, tem que usar outras condições. Então, aqui usa-se n como sendo um número real. Então, isso quer dizer o quê? O que quer dizer fatorial de n? Quer dizer, pegas o próprio n, multiplicas com o número que antecede n em uma unidade e vais decrescendo, vais multiplicando até chegar em 1, que será o último número. Por exemplo, se tivermos aqui 2 fatorial, vai só pegar o próprio 2 e decrescer até 1. Então, sai 2. Então, 2 é o fatorial de 2. 3 fatorial será 3, 2, 1 e sai 6. 6 será o 3 fatorial. Tem aqui mais um exemplo, 4 será 4, 3, 2, 1. Então, só multiplicar 6 vezes 4, 24. Tem aqui outro exemplo. Então, aqui já é uma expressão fatorial. Eu designo assim. Não sei se tem uma designação padronizada para isso, mas eu designo expressão fatorial. Então, numa expressão fatorial como esta, como é que temos que resolver? Numa expressão fatorial que nem esta, procura reduzir todos os fatoriais até chegar ao fatorial menor. Aqui, qual é o fatorial menor? Depende do número natural que nós temos aqui, que é 4. Então, o fatorial menor é este aqui, 4 fatorial. Vamos reduzir os outros até chegar aqui. 7, podemos expressar 7 como sendo 7 vezes 6, como se tivéssemos a querer calcular o seu fatorial, 5. Mas quando chegamos no 4, travamos. Vamos fazer o mesmo para 5. 5 vezes 4, 4 travamos. E 4 como menor não mexemos. Então, colocamos aqui em evidência esse 4 fatorial. Isso vai ficar o quê? 4 fatorial em evidência. Ficamos com 7 vezes 5 vezes 6. Aqui temos 30. 30 vezes 7. Fica 210 mais 5. Tudo isso dividido por 4 fatorial. Então, aqui temos 4 fatorial. 4 fatorial podemos simplificar. E ficamos aqui com 215. E já está. Então, temos aqui uma outra expressão fatorial, em que essa aqui é realmente uma expressão fatorial, porque temos n. Então, só requer-se uma simplificação, só isso. Vamos procurar reduzir isso aqui. Como é que ficaria a redução disto? O menor aqui é este aqui, porque temos n mais 1. Este aqui é maior porque temos n mais 3. Este aqui também é maior porque temos n mais 2. Vamos reduzir até chegar no n mais 1. n mais 3 pode ser n mais 3. A seguir será n mais 2. A seguir, mas estamos a reduzir. A seguir, n mais 1. Paramos. Já chegamos no n mais 1. Quem quer continuar? Não precisa. n mais 2. Reduzimos mais uma vez. n mais 1. Paramos. Vamos colocar em evidência n mais 1. Fatorial. Fatorial. n mais 1 fatorial. Não esquecer. Então, n mais 3 fica aí dentro de parênteses. N mais 2. E aqui, tirando n mais 1, o que resta? O coeficiente 1. Resta 1. No denominador,
não precisa colocar nada em evidência, é só copiar esses fatores e simplificar o que é igual no numerador e no denominador. Então ficamos aqui com algo simplificado, n mais 3, n mais 2. Já está aqui, n mais 2. Quem quiser simplificar mais isso, é só aqui fazer a distribuição aqui desses dois fatores e simplificar mais, mas isso aí depende mais da resposta que tiver no próprio exercício específico. Então, o segundo operador combinatório que falarei dele é o arranjo. Neste caso, arranjo sem repetição. Então, arranjo sem repetição significa o quê? Significa pegar n números e agrupá-los P a P. E para fazer isso, usamos esta fórmula aqui, que é n fatorial sobre a diferença entre este número, que estamos a agrupar, P a P. Fatorial também. E, necessariamente, o número que nós queremos agrupar tem que ser maior com a ordem pela qual nós queremos agrupar. Se temos 10 pessoas, temos que agrupar elas ou em 9, temos que agrupar elas ou em 8 ou em 7, assim sucessivamente. Queremos agrupar em grupos menores em relação à quantidade de dados que nós temos. Então, para arranjo, o que é importante? Quando nós queremos agrupar ou combinar dados, números, pessoas, objetos, para arranjo ou agrupá-los em arranjo, é importante o que é importante? A natureza. A natureza dos dados é importante e a ordem. A ordem dos dados também é importante. Isso quer dizer, se tivermos números de 1 a 4, por exemplo, 1, 2, 3, 4, são 4 números. Queremos agrupar esses números aqui em grupo de 2, 2, 2, 2, 2. Uma pessoa pode formar um grupo 1, 2, outra pessoa pode formar um grupo 2, 1. São dois grupos. Né? São grupos, não vamos olhar como se fossem números, são grupos. Este grupo e este grupo. Para arranjo, estes dois grupos aqui são grupos diferentes. Porque aqui temos 1, 2, aqui temos 2, 1. Em termos de natureza, vamos já ver em termos de natureza, aqui, em termos de natureza, isso aqui é naturalmente 12, isso aqui é 21. Em termos de natureza, é 12, 21. Em termos de natureza, são diferentes. Vamos ver em termos de ordem. Em termos de ordem, também são diferentes. 1, 2, 2, 1. Então, isso aqui só podemos agrupar dados desta forma, quando necessário, se a ordem for importante e a natureza também for importante, podemos agrupá-los usando arranjo. Por exemplo, num caso em que temos uma turma em que queremos agrupar, queremos nessa turma aí escolher um chefe, um subchefe. Aí a ordem importa, porque se nós começarmos escolhendo Antônio como chefe e Fernando como subchefe, e outra pessoa escolher Fernando como chefe e Antônio como subchefe, são coisas diferentes. Apesar de que são as mesmas pessoas, mas a ordem muda tudo aí. Então, nesse caso aí, nesse caso de querer escolher pessoas, enquanto a categoria das pessoas é importante, então tem que se usar arranjo. Então, aplicando aqui a própria lei do arranjo normalmente, para este caso, como é que ficaria? Ficaria n fatorial sobre n menos p fatorial. E isso aqui é um fatorial, já aprendemos como resolver isto, reduzir o maior, chegar no menor, chegando no menor, para, simplifica isso e sai 20. Aqui também, mesma coisa. Temos aqui este arranjo que é igual a 26. Já temos o seu resultado. Então, é só aplicar a lei deste lado, neste membro, que diz n fatorial. Neste caso, o n fatorial é isto tudo, sobre n menos p. P é 2 fatorial. Igual ao quê? A 56. Daqui teremos o quê? N menos 1 fatorial por n menos 3. Igual a 56. Então ficaremos, vamos reduzir o n menos 1, que é o maior, até chegar ao n menos 3, que é o menor.
Igual a 56. Simplificamos o que é igual aqui, fatorial. Então aqui ficaremos com n-1 vezes n-2. Podemos fazer esse produto, dará n ao quadrado menos 3n mais 2 igual a 56. Então, ficamos com o quê? Temos aqui, passar 56 para o primeiro membro, ficaremos com n ao quadrado menos 3n menos 54 igual a 0. Então aqui temos aqui esta equação aqui do segundo grau. Temos que achar o n1, n2. Podemos tentar usar o teorema de Vieta, que diz que a soma dos produtos, a soma das raízes tem que ser igual ao simétrico do B, tem que ser igual a 3, e o produto das raízes tem que ser igual a C, a menos 54. Quais podem ser esses números? Quais podem ser esses números? Então, vou escrever aqui o teorema de Vieta. N aqui tem que dar a 3. N vezes N2 tem que dar menos 54. Então, aqui, números que só multiplicando dá 54, podemos ter 9 e 6, mas somar esses números não dá 3, então temos que colocar aqui menos 6, para somar isso aqui dá 3. Então, como n é um número natural, então só podemos levar este n aqui. Então, como solução, teremos n igual a 9, porque n é um número natural. E também, só para acrescentar nessa parte de arranjos, dizer que temos permutação, que é um caso particular do arranjo. Permutação de n é igual a n fatorial. E, ao mesmo tempo, permutação de n é igual a... É um arranjo em que estamos a pegar um certo número e estamos a agrupar em mesmo número. Isso daria o quê? Daria n fatorial por n menos n fatorial. Então, isso ia dar n fatorial por 0 fatorial. 0 fatorial, esqueci-me de dizer, 0 fatorial dá 1, propriedade 1 fatorial também dá 1. Então, aqui ia ficar 1 e ficaremos com n fatorial. Então, isso para dizer que permutação de n é igual a arranjo de n, e isso dá n fatorial. Então, a permutação é um caso particular de arranjo. Então, chegamos aqui na combinação. Vamos ver combinações. Combinação é um agrupamento de n valores tomados P a P, seguindo esta lei. Então, na combinação, o que é importante é simplesmente a natureza. A ordem não lhe diz nada. Combinação não entende nada de ordem. Então, aquele exemplo que eu usei sobre 1, 2 e 2, 1, isto aqui para combinação é a mesma coisa, porque você usou o elemento 1 e o elemento 2, neste grupo também tem os mesmos elementos. Então, qual é a diferença? Dois grupos com os mesmos elementos é a mesma coisa. Mas não olhem muito para os números como 12 e 21. Olhem isso aqui como sendo grupos. Ou podemos usar este exemplo. A, B é igual a B, A. Né? Então, são grupos. São mesmos grupos para combinação. Mas para arranjo, estes grupos aqui são diferentes. Isso para dizer o que? Que quando vais analisar uma situação real na vida, tens que analisar se a ordem é importante ou não. Então, identificando se a ordem é importante ou não, podes saber se uso arranjo ou uso combinação. Se tens 10 pessoas, entre essas 10 pessoas, queres fazer um grupo de 5 pessoas, aleatoriamente. Não importa se aquilo é bonito ou não é bonito, só queres fazer grupo só. Então, usa combinação, bro. Porque um grupo de 5 pessoas, pessoas bonitas, ou 5 pessoas não bonitas, não vai fazer nenhuma diferença, porque você só quer um grupo. Agora, se você tem 10 pessoas, e entre aquelas 10 pessoas, você quer escolher um grupo
em que uma pessoa é chefe, outra é subchefe, outra é chefe de engenho. Aí sim, as pessoas já diferenciam-se em termos de categorias. Então, tem que usar arranjo, porque a ordem dessas pessoas é diferente. Se você escolhe primeiro Antônio para ser chefe e o outro para ser subchefe e escolhe ao contrário, tudo fica diferente. Então, aplicando combinação aqui, nesta pequenininha expressão, usando a lei, ficaria n fatorial por 4 fatorial, depois n menos p, 3 fatorial, reduzindo o maior fatorial. Como é que ficaria isso? Podemos parar aqui no 4, para podermos simplificar com este 4, porque este 3 podemos expressar logo com 6, e simplificar aqui, simplificar, simplificar aqui, simplificar, e ficaremos aqui com 35. Já está, não é? Então, temos também aqui este fatorial, que é igual àquele de arranjo. E temos esta combinação, que é igual ao exercício de arranjo, que é só aplicar a lei, mas tendo em conta que aqui já temos n, e o nosso n será isto tudo aqui. Será o n, então será n menos 3 fatorial sobre p fatorial, e nosso n menos p fatorial também, igual a 28. Então, continuando, ficaremos aqui em cima com n menos 3 fatorial, 2, aqui ficaremos com n menos 5 fatorial, igual a 28. Então, aqui teremos estes 2, podemos passar a multiplicar 28, enquanto isso vamos reduzindo esse n menos 3, então ficaremos com n menos 3, reduzindo uma unidade, n menos 4, mais uma unidade, n menos 5. Paramos, porque já conseguimos igualar ao denominador. Aquele 2 multiplicando ao 28 aí, ficamos com 56. Então aqui vamos ter o quê? Simplificação disto, e aqui teremos n ao quadrado menos 7n mais 12 igual a 56. Então teremos n ao quadrado menos 7n. Passando isto aqui para cá, ficaremos com menos 44. Menos 44 igual a 0. E aqui temos que encontrar n1, n2. Números cuja soma dá 7 e o produto dá menos 44. Então podemos ter o quê? Podemos ter 11 e 4. 11 e 4. Soma disso não dá 7 positivo. Então vamos colocar aqui menos, então vai dar 7. E como este aqui é um número negativo, a nossa solução será esta. Porque n é um número natural. E isso quer dizer que n será igual a 11. Simplesmente 11.